Olá, amigos. Um bom dia a todos. Hoje é dia hoje é dia 1º de 8. São exatamente 11 horas com 33 minutos. Um bom dia a todos, viu? Acho que agora iniciou aqui no Facebook e no YouTube. Então, vou repetir de novo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todas as pessoas que possam estar aqui no YouTube ou no Facebook, ou quem sabe após também ver essa live em si. A live foi uma pergunta de uma amiga, por isso que eu estou fazendo a mesma, que eu achei particularmente bem interessante nos dias de hoje. Muito interessante nos dias de hoje, porque a insatisfação de todo não é ruim, que é o tema da live que está aqui em cima. Ou no Face, ou no YouTube, em algum lugar aí do Instagram em si. Então hoje a gente vai falar sobre a insatisfação, mas eu vou ler a pergunta dessa amiga em si. A pergunta dela foi mais ou menos assim: tenho pensado muito a respeito da insatisfação, né? Ela fala aqui. E ela pergunta o porquê que algumas pessoas que entram nessa sinergia de insatisfação, entram nessa energia de insatisfação, ou nesse hábito de viver insatisfeito ou insatisfeita, algumas, não todas as pessoas, têm um costume e aspectos de ingratidão, ou acabam demonstrando uma certa amargura, uma certa revolta em si. Deixa eu ver se aqui está funcionando. Hoje eu estou com um probleminha na internet, viu? Então eu peço a alguém, se alguém tiver aí pelo Instagram, se puder me dar só um oi, eu agradeço muito. Caso esteja funcionando, porque eu estou com um probleminha aqui. Mas vamos lá. Vai ficar gravado, depois qualquer coisa eu posto de novo. Recapitulando. Insatisfação. Tem algum problema, Edson, eu tenho alguma insatisfação na minha vida? Tem algum problema eu não gostar de algo em mim, ou sobre mim, ou de mim que eu queira mudar? Não tem problema algum. A satisfação não é de todo ruim. A questão é que quando o ser humano que se faz insatisfeito, entra num estado de rancor, de amargura e de ingratidão, aí já não é só uma questão de ser insatisfeito, mas é uma questão de caráter. Viu, minha amiga, que me fez essa pergunta? Isso é uma questão de caráter. Porque a ingratidão e a amargura vai muito no que habita dentro de mim como qualidade de existência, como prudência de sensibilidade, de um mínimo que for, de autonomia espiritual que eu tenha sobre o fascínio que o outro pode jogar sobre mim, sobre o controle que alguém pode tentar determinar sobre minha pessoa, sobre a posse que um conjunto de pessoas ou de certas situações tente me controlar. Então, quando eu digo que é uma questão de caráter, viver com o coração amargo e viver ingrato porque é insatisfeito, não é uma questão de caráter de mau índole, mas é uma questão de caráter no crivo de autoabandono. E esta ingratidão que a insatisfação traz, e essa amargura que a insatisfação doa a dada criatura, ela vem com muita falta de desenvoltura de sensibilidade. Tipo, tudo na pessoa é até em carne viva. Entretanto, mesmo tudo nela sendo em carne viva, ela não obedece às suas inspirações. Ela não obedece à sua intuição. Ela não respeita a sua inspiração. Ela não ouve a profundidade dos detalhes dos fatos, da transparência dos feitos. Há essa dificuldade, mas o que inibe essa pessoa que nutre uma insatisfação, vamos deixar bem claro isso, e essa insatisfação
alimenta uma amarguez e uma ingratidão pela vida, pelo mundo, pelo universo, pelo que tem, pelo que vive, de uma forma geral. Fora uma falta de caráter íntima, de se sensibilizar para com sua própria existência interior, independente e inerente ao que lhe vem de fora e o que lhe acontece de fora, é uma pessoa que infelizmente é movida pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Essa amiga que me fez essa pergunta, ela já me conhece há algum tempo e ela sabe que eu, como profissional e como ser humano, não sou perfeito, só mais um tentando. Sou insatisfeito com muita coisa ainda na minha existência, na minha vida, mas é uma insatisfação que só depende de mim. Eu não me amarguro e nem sou ingrato pelo que eu tenho. Eu vou seguir em diante. Então, de todo, a insatisfação não é ruim. Agora, quando uma pessoa que vive uma insatisfação assume uma característica de ingrata ou ingrato e assume uma característica de uma pessoa amarga ou amargo, ô minha amiga, ô meu amigo, isso aí é uma questão de caráter pessoal, do que se aliena por dentro e do que se alimenta por dentro pelo que nutre na sua existência, personificada pelo seu gênio, pelo seu temperamento, que talvez desqualifica tudo que acontece na sua vitrine, na sua borda, na sua exterioridade, porque habita dentro de si vários ângulos de frustração e de revolta, talvez falta de perdão, de zelo, de cuidado, de encanto, de leveza, de sensibilidade. Então, quando a gente começa a ver que tudo na vida, que é o que eu falo em todas as minhas lives, é uma questão de escolha. Edson, eu sou insatisfeito, eu posso escolher não ser mais insatisfeito? Olha, você pode continuar insatisfeito, mas você pode optar e escolher que a tua insatisfação não crie dentro de você, não apodreça dentro de você bom senso. Que a tua insatisfação não crie feridas dentro de você de consenso lógico da vida. Por exemplo, o sol é para todos, o ar é para todos, a lua é para todos. Agora, tem coisas que não é para qualquer um, é para alguns. Mas perante o vivenciar diário, que é para todos seres orgânicos, humanos, nós somos múltiplos em possibilidades. Para isso tem que trabalhar, tem que estudar, tem que lutar para fora. Mas sobre isso, a gente precisa se sensibilizar por dentro. A gente precisa cristalizar por dentro, no mínimo, um pouquinho de lucidez e uma cota de bom senso. Porque senão a gente vai, além de ser uma pessoa extremamente insatisfeita com tudo, vai ser uma pessoa frustrada, porque a insatisfação vem da frustração. Nasce da expectativa exagerada, exacerbada. E brota sim, do desencontrole, do desencontro entre o que pensa pelo que sente, e perante o desencontrole e descompasso do que sente, do que pensa e do que se emociona. E aí eu falo de novo, a maioria das pessoas que tem uma insatisfação onde ela não consegue ter gratidão, nem é só pelo que tem, é pelos seres humanos, pelo ser que ela é. E além disso, ele ou ela nutre uma amargura, é uma pessoa que enxerga, mas não vê, que ouve, mas não escuta, que pega, que arranca, que toma, que tolhe, que se avança, mas não tem a sinergia da sensibilidade de se sentir. E uma pessoa assim, com esse tipo de insatisfação, extremamente pejorativa, porque ela se torna amarga, inquieta, insensível às suas próprias dores e aos seus próprios lamentos, quase sempre acontece isso,
ela se torna uma pessoa ingrata até o que ouve, porque muitas das vezes os amigos estão dando conselho e a pessoa está dizendo não, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, mesmo que se estropele toda, o todo, mas quer. Então, o que eu entendo de uma pessoa que tem insatisfação e pela insatisfação acaba tornando-se uma pessoa ingrata ou ingrato, amargo ou amarga? É uma pessoa mimada. É uma pessoa que acha que o mundo deve alguma coisa. É uma pessoa que gosta de vantagens, mas não entende que a vida de um ser humano civilizado é muito mais composta de deveres de que direitos. Nós temos muito mais deveres do que direitos. Então, lidar com a insatisfação não é propriamente lidar com uma sabedoria, mas é lidar com uma coisa que não deve ser alegoria na nossa intimidade, que é bom senso. Eu me lembro que quando eu fui servente de obra com 16 anos de idade, não por ser servente de obra, servente de pedreiro, auxiliar de serviços gerais, em obras civis. Trabalhei só 8 meses com isso. Eu dei com uma marreta na mão e eu olhei aquilo, me deu uma raiva, mas me deu uma satisfação de onde eu estava, porque não era o meu lugar ali. Essa profissão honrada, essa profissão que graças a Deus existe, que leva o pão, o leite, a comida para muitos lares. Mas não era, e não era por não fazer força não, porque eu gosto de fazer força, eu gosto de trabalho braçal. Mas eu não queria. E mesmo assim eu demorei 2 anos e alguns meses, quase 19 anos, para começar a fazer o meu primeiro curso de terapia. Depois de psicanálise, depois de psicologia. E mesmo assim eu estou insatisfeito. Depois de mais de 30 anos, ainda estou insatisfeito porque eu quero mais para mim. Eu não quero adquirir, eu quero ser mais, porque eu posso mais. Então a insatisfação de todo não é ruim. Porque a vida não me mimou. E eu não mimei, eu não me auto-mimei. E o que mais nós temos hoje, não em totalidade, mas são adultos mimados, insatisfeitos por qualquer coisa. Insatisfeitos pelo que come, insatisfeitos pelo que veste, insatisfeitos até pelo ar que respira, insatisfeito pela... Nossa, até isso eu escuto. Insatisfeito pela família que nasceu, insatisfeito pelos filhos que tem, insatisfeitos pela boca, pelo nariz. O que mais tem é satisfação. Aí eu fico olhando essas pessoas quando elas escrevem sobre empoderamento pessoal, quando elas escrevem sobre amor próprio, quando elas conversam sobre coisas aparentemente simples, mas como paz, silêncio, porque a insatisfação que traz a ingratidão e a insatisfação que aliena uma pessoa a nutrir a amargura dentro de si é uma pessoa que precisa de um bom psicólogo, um bom terapeuta, um bom psicanalista, talvez até um bom psiquiatra, mas com certeza, não falando mal desses profissionais, nem diminuindo essas profissões, precisa para ontem uma boa reflexão do que é qualidade de vida interior. A angústia, a insatisfação, a raiva, de todo, são 3 sentires que não são totalmente ruins. Eu tinha raiva antes de dormir 11h30 da noite para me levantar 4 horas com 40 minutos da manhã, 5 horas da manhã, para ir trabalhar lá em Porto Alegre, no frio, no inverno. O que me movia era a raiva. Então a raiva me ajudou eu ser o que eu sou hoje. Quantas vezes eu me peguei agoniado, uma agonia de olhar para mim e dizer eu sou dislexo, eu não vou conseguir fazer faculdade, eu não consigo nem escrever direito todo o meu nome, porque a minha cabeça é muito rápida, acelerada, a dislexia me atrapalha. Isso me dava uma agonia, mas eu usei essa agonia a meu favor.
a eu procurar livros, a eu em mancebos, a eu ser o que eu sou. A mesma coisa é insatisfação. Como eu não sou melhor do que ninguém, viu, minha amiga que me fez essa pergunta? Não sou melhor que ninguém, não. Não é o diploma, não é os títulos que eu tenho, não é os livros que eu escrevi e estou escrevendo e escreverei, que vai titular o verdadeiro caráter, índole e princípio humano e integridade do Edson Rosa. Só é a minha convivência com os outros e a minha habitação interior, que endossa e sabe quem eu sou. O que eu faço é como eu falo sempre, o que mais tem é gente ruim fazendo coisas boas. O que mais tem é gente doente falando de amor. Agora, a nossa intimidade, o nosso silêncio, é o nosso termômetro. Então, para as pessoas que têm alguma insatisfação na vida, agradeça. Agradeça que existe insatisfação. Porque ela pode ser usada como um trampolim, como um empurrão para a gente seguir além das nossas limitações, seja elas intelectuais, seja elas físicas, espirituais, morais, seja ela qual for. Agora, quando a raiva, um exemplo que eu dei há pouco tempo, a agonia, a angústia e a insatisfação formata dentro da gente o que essa minha amiga perguntou, o porquê que a insatisfação em algumas pessoas causa ingratidão e promove a amargura, aí já não é só insatisfação não, né? Aí talvez essa pessoa tenha desventura de não ter a escuta ligada na sua própria intimidade. E uma pessoa assim, eu não estou julgando, o mundo pode cair no seu pé, doer, quebrar a canela, e ela vai dizer que tá bom. Principalmente coisas ruins, ela vai dizer que tá ruim, tá bom, porque o orgulho, o egoísmo e a vaidade de dada pessoa que vive nessa ingratidão e nessa amarguez por insatisfação é tão forte que ela não vai dar o braço a torcer nem a amigos, nem a colegas, nem a vida, nem a Deus se duvidar. Porque ela já não dá o braço a torcer nem a dor, nem o sofrimento, que se transforma quase como um vício, quase como um estado de êxtase, porque se é a pessoa neste nível, com insatisfação, que se torna ingrata, não pela insatisfação, viu? Mas se torna ingrata e amarga, assim vive, continuamente sobrevive à própria vida, é muito difícil lidar com as realidades e verdades que é para todos, porque é como eu disse, uma pessoa assim sabe o que é direitos, mas não corresponde à altura dos seus verdadeiros deveres, que o primordial é se amar, é se sensibilizar pela sua própria existência, é ter a competência de muitas das vezes olhar para dentro de si e ter a grandeza, porque renunciar com lucidez é grandeza, não é covardia, e dizer hoje eu não posso, hoje não dá, hoje eu não vou, hoje eu não sou, mas eu serei, mas eu irei, e lá eu vou estar. Isso é grandeza, de que muitas das vezes a pessoa criar situações aonde ela vai ter que mover o mundo, mas não é só um mundo de esforço capital, intelectual, moral ou ético, mas é um mundo ao redor de outras pessoas que também têm os mesmos direitos e os mesmos deveres de que ela, só que ela não entende que cada ser humano é um ser diferente. Ninguém é obrigado a concordar com a gente. Ninguém é obrigado a nos amar, mas agora respeitar sim, porque é uma questão de civilidade, o respeito. Agora dizer que vocês que me olham aí têm que me amar, eu não sou maluco. Respeitar é uma questão humana. Amor já é respeito. Amar já é respeito. E onde é que entra a satisfação e a amargura, Edson, no outro? É o outro que me provoca isso? Ou é as minhas importâncias internas incrustadas em mim que me adoecem por isso? Eu creio que é a segunda opção. São as importâncias incrustadas na minha intimidade que me provocam essa ingratidão por um excesso de insatisfação e essa amargura pelo excesso de insatisfação.
Porque se eu sou insatisfeito e ingrato, eu quero que o outro entenda o que eu nem compreendo. Eu quero que o outro execute e faça o que eu nem iniciei na minha intimidade. E eu vou me amargar, eu vou ficar amargo se a pessoa não entender por mímica ou por telepatia o que eu gostaria que ela agisse, interagisse e fizesse na minha vida. Além de ser uma distorção de personalidade, tal ser amargo e ingrato, é quase uma alienação e uma doença psicológica. Não digo moral, porque não é uma falta de caráter de feitos para fora, mas é uma falta de caráter pessoal, aonde o gênio é machucado, aonde o temperamento está machucado, aonde a personalidade está doente, e aonde as referências da objetividade da vida, do que se vai, pela manipulação da sua existência, que é daquilo que se nutre, tem alguma coisa errada. Porque todos os movimentos de uma pessoa assim é no desespero, é na euforia, é nos estímulos, é a base das pulsões. Isso é muito grave. Viu, minha amiga? Por isso que eu estou falando bem sério hoje, nem estou rindo muito não, viu? Olha que eu sou um saco de riso, você me conhece. Então, Edson, a insatisfação é uma doença? Não. Estar insatisfeito é ruim? Também não. Então por que você está falando aí que em alguns casos a insatisfação que traz a amargura e a ingratidão é uma falta de caráter personalizado pelo meu gene e pelo meu temperamento? Porque a pessoa está doente na sua intimidade. Repetir isso 4 vezes para ficar bem gravado aqui, para quem ouvir entender que eu não estou falando mal da insatisfação. Eu acabei de dizer que até hoje eu sou insatisfeito com muitas coisas que eu gostaria e vou conseguir. Vou conseguir. Enquanto eu tiver vida dentro de mim. Porque a insatisfação que traz a amarguez, o rancor, que alimenta a mágoa interior, que alucina uma pessoa ao ponto que não é uma obrigatoriedade ter gratidão em feitos, mas é uma questão de civilidade humana. Entender que aquele que lhe estendeu a mão, você não é obrigado a ajudar, mas ter a bondade, a dignidade, a generosidade, a afabilidade, a begnitude, tudo em atitude de afeto interior, de tipo, eu não vou lhe retribuir com o bem que você me fez, mas eu vou lhe dar o bem de não lhe querer mal. Isso é gratidão. Agora, quando uma pessoa é ingrata a nem isso conseguir fazer, com todo respeito, é o início de uma doença. Tá bom, minha amiga? Quem sabe sirva para alguém aí pensar um pouquinho na sua intimidade em si. E agora eu vou trazer uma pincelada muito particular de um comentário meu como ser humano. Agora não é o profissional que está falando aqui, ser humano comum. Rapaz, eu estou olhando a sociedade, observando os detalhes. Tem gente que fala que a nossa geração é mais forte, geração minha de 50 anos, viu? E a geração de agora aparentemente mais frágil, mais fraca. Não, tem nada de fraqueza não. O que eu vejo é que conforme os heróis que nós adotamos, dá para a gente ter uma base da futilidade que nós nutrimos. Eu observo que conforme for os homens inteligentes e intelectuais que movimentam a sociedade, principalmente no capitalismo, em alguns casos no religiosismo, dá para ter uma base muito clara da alienação social que nós vivemos. Não é difícil não, é só sentar, ler um jornal, observar um jornal, entrar nas mídias sociais e sem crítica, apenas ler alguns comentários, né? Aí a gente vai tomar uma dose cavalar de reatividade desnecessária, de brutalidade desnecessária, de vitimização exacerbada, de autoabandono. Então a gente nota que o que pode curar todos os nossos problemas exteriores é a gente cuidar da nossa ambientação interior. É uma coisa que desde quando eu abri o meu canal do YouTube eu falo.
Porém, a gente não pode esquecer a chave mestra. Eu posso ter o mesmo nome de que muitas pessoas, Edson, mas eu sou único, como as pessoas que se chamam Edson são únicas. Eu tenho o meu nível, e pela minha personalidade, a minha forma de sentir e de conceber, de intuir, de acerber, de refletir, de analisar e de nutrir coisas. Nem todo mundo é igual, mas tem verdades que são imutáveis. Empoderamento pessoal, a autonomia espiritual, a autoestima, a educação, o amor próprio, a integridade, a ética, princípios humanos, autocompaixão, generosidade, alegria, perdão. Tudo isso não é moral, é ético. E se é ético, depende da minha escolha e decisão. E muitas das vezes é contra algumas pestes, alguns daimons, alguns demônios, alguns hábitos ruins, algumas maledicências que ainda eu nutro dentro de mim e somente eu posso lidar. Por mais que eu possa tomar de um remédio tarja preta, a um chazinho da vovó, a um ansiolítico, a um passe ou a um reiki, por mais que eu possa usar as terapias que for, se eu não decidir mudar um hábito ruim dentro de mim, a minha vida não vai se transformar. E se transformar, nada é acaso. Quanto mais alto eu voar, mais forte eu vou me desborrachar quando qualquer brisa, não precisa nem ser uma tempestade, qualquer brisa revele por debaixo das minhas plumas coloridas e dos meus sorrisos lindos e do meu olhar brilhante, o negrume que eu nutro dentro de mim, o abandonado que ainda se faz por mim, o sozinho que se tem na solitária da incapacidade de não ter minutos aonde o silêncio, com o próprio amor, se faça a sua verdadeira corregedoria. Não mais uma alegoria de estar quieto, mas uma ambientação de sabedoria de quem se autoaprimora, se autoconquista e se melhora por si só. Isso é uma coisa que eu nutro como ser humano normal. Nessa hora, diploma, estudo, livros, tudo cai por terra. É Edson de cara limpa falando algo que eu nutro dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que cada um se aliena como quer, cada um vive como quiser. A dor é para todos, dói. O sofrimento é para todos, sofre. Mas quando a gente se empodera da nossa intimidade, você não precisa amostrar. Você é amostra para o universo. Você é amostra para o universo. E como eu me tenho uma amostra para o universo, até na dor eu aprendo. E até no sofrimento eu me supero. Porque dentro de mim é incorruptível. Esse tipo de forja pode ser aprendida na faculdade, como pode ser estimulada numa terapia, mas nada como convívio, como o melhor terapeuta das almas, a nos demonstrar aonde eu não posso pisar e até aonde eu posso afirmar meus pés e por onde eu posso ser o que sou e em dado lugar até como eu posso me calar sem me submeter e desfazer do que já é por mim. Essa maleabilidade, essa boa vontade, essa agilidade de amor próprio, rapaz, quanto mais passo eu fico olhando, eu fico pensando, meu Deus, eu agradeço muito a minha profissão. Eu só sou mais um na psicanálise. Mas agradeço porque eu vou dar o meu melhor, porque cada vez mais as pessoas estão ficando doentes. E acham que se melhorar é ter, buscar, manter, pertencer. E o ser que se preenche de vazio existencial fica lotado de inutilidade alheia. Fica amarrotado de idiotice, de imbecilidade, de coisas pífias. Que logo a tarde envelhece, o pano rasga, o metal enferruja, o brilho some e as rugas consomem a pele e a pessoa sorri, mas por dentro é infeliz. É ruim demais. Mas ao mesmo tempo,
A cada um é dado conforme as suas escolhas. Escolhas estas com a nobreza de ter gratidão, pelo menos por si. E ter um coração maleável entre a ternura, a generosidade, a afabilidade, a benignitude, a compaixão, a alegria, tudo por escolha. Mesmo que o mundo desmorone, mas eu escolho dentro de mim ter isso como sustentação. E sobre isso, moldar todo o meu castelo, todo o meu corpo físico, todas as minhas atitudes, todas as minhas ideologias. Porque se tem alguém que vai ficar 24 horas comigo até o apagar das luzes, que é a morte, mesmo que ela não exista, mas ela há para o corpo físico, é a minha consciência, é o meu ego, é a minha mente, é a minha alma, é o espírito em essência de escolha que habita dentro de mim. Se eu não me der bem com isso que há em mim, o que o mundo vai me dar a não ser não e sim, que para que eu viva de uma forma adaptável, eu tenho que me engolir em essência. E eu tenho que sempre demonstrar uma transparência agradável à conveniência da multidão que vive lá quase que como louca, alienada. Atrás de um autossuporte, de uma autossustentação que vai lhe dar cada vez mais euforia, mas não alegria. Angústia amarga, mas não gratidão. Momentos de caridade social, mas não senso de compaixão, a perdoar um ato que talvez a pessoa fez. Ou um fato que talvez ocorreu, que ainda, depois de 40 anos, dentro dela habita. Mas é o primeiro a praticar o bem. É estranho, mas como cada um forma o seu céu, eu oro a Deus, ao universo e à vida, que as pessoas se libertem, cada uma do seu inferno. Valeu? Fiquem na paz, obrigado a todos. Eu acho que agora a internet revivou, mas depois eu vou tirar do Instagram, viu, pessoal do YouTube e do Facebook? Eu vou tirar do Instagram e vou botar sem corte a live, porque eu acho que no Instagram ficou um pouquinho melhor a imagem. Eu boto aí para vocês, viu? Obrigado aí. Eu vi que o Rafael me deu um oi aqui, perguntou alguma coisa, mas Rafa, hoje eu não vou poder responder, fico lhe devendo, viu, meu amigo? Mas muito obrigado por me ajudar. E as pessoas também que podem ter escrito aqui no meu YouTube, tá? Obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem na paz, gratidão, autossatisfação, amor próprio. Amor próprio é uma propriedade maravilhosa, nos acura, viu? Todo sentimento bom que nos aprimora é provocador, porque provoca o nosso ego a sair do lugar. Um lugar que muitas das vezes a gente se coloca que é cômodo, que é a aceitação, que é a angústia, que é a euforia, que é as carências. Muitas das vezes essas porcaria aí se transforma em cômodo. Eita, essa porcaria aí é pouco demais. Obrigado, viu? Fiquem na paz vocês aí do Instagram.